Olá pessoal, estou aqui, sou o professor Jairo Brasil. Estamos aqui para a nossa videoaula, parte número 4 da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Okay? Nessa parte final nós vamos falar inicialmente a respeito do treinamento, né? O treinamento da CIPA, que é uma parte bastante importante e que tem algumas características, tem algumas regras, né, em relação a como fazer esse treinamento, como é que ele acontece, quem ministra, tá ok? E vamos então para a parte final aí do nosso curso sobre a NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Bom, diz a norma que a empresa deverá promover o treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse, tá certo? Ok? Então, isso que acontece quando digamos assim, a empresa já possui CIPA, ou seja, ela já tem mandatos em andamento, e aí, antes da posse, então, se tem que fazer esse treinamento. No caso de primeiro mandato, e aí está escrito também aí na lâmina, né, o treinamento em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias contados a partir da data da posse. Então, somente nesse caso, se pode fazer o treinamento, né, após a posse, no primeiro mandato. Então primeiro eu imposto para depois treinar. Já no caso anterior, né, se eu já tenho mandato em andamento, como diz a norma, eu tenho que fazer esse treinamento, né, antes da posse. De que jeito? Né, eu tenho que me programar, fazer um planejamento e tudo mais. As empresas que não se enquadram no quadro 1, né, promoverão anualmente o treinamento do designado. Foi aquele que a gente falou lá nas aulas iniciais também. Né? Empresa que não precisa de CIPA tem que ter o designado, mas ele também tem que ter o treinamento, né, da mesma forma, ok? Vamos falar do conteúdo, então, desse treinamento, tá? O que diz o conteúdo desse treinamento lá dentro da NR5? Primeiro, nós vamos ter que estudar o ambiente de trabalho, as condições de trabalho e riscos originados do processo produtivo. Ou seja, esses são os temas, digamos assim, que vão compor o treinamento de 20 horas, tá? Também nós temos que ter, né, um estudo da metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho. Esse pessoal que forma a comissão, eles vão ter que aprender uma metodologia de como investigar, como analisar os acidentes, tá? Então, isso também vai ser passado nesse treinamento que vai acontecer com esses membros da CIPA. Também eles devem aprender noções sobre acidentes e doenças do trabalho, como é que eles acontecem, por que acontecem, como acontecem, né? Características dos acidentes, das doenças do trabalho, o nexo causal, tá? Outra coisa também importante dentro do treinamento são as noções sobre a AIDS, né? E as medidas de prevenção também, que é uma coisa que está aí dentro do programa, né, do treinamento, conteúdo programático. Noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária, também vão ser ministrados conteúdos sobre princípios gerais de higiene do trabalho e medidas de controle, né? Sobre os ruídos, intensidades, concentração de riscos químicos e outras coisas mais que a gente vai aprendendo, né? Temperatura, calor, frio. Também faz parte do conteúdo a organização de outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da CIPA, como, por exemplo, como fazer reuniões, né? Como fazer atas, quais são as atas, quais são os documentos, tá? Que se deve ter ali dentro das reuniões da CIPA, tá ok? A carga horária, como diz aí, né, características então do treinamento, carga horária de 20 horas, distribuídas em no máximo 8 horas por dia. Tá? Então vai ser dentro do expediente normal da empresa, nada de fazer fora do horário, final de semana, à noite, nada disso, é durante o período, né, de trabalho. Você pode fazer aí, são 20 horas, né, pode fazer de repente 2 dias e meio, né, ou também, muitas vezes a empresa faz isso para não desgastar, e às vezes fica realmente cansativo, se faz aí 5 dias de 4 horas, ou seja, de segunda a sexta, todas as tardes, né, da 1 às 5, por exemplo, né, das 13 às 17, tá? É uma alternativa e melhora bastante também, né, o entendimento. Bom, esse treinamento ele deve ser ministrado pelo SESMIT da empresa, por uma entidade patronal, pode ser daqui a pouco um sindicato de empresários, coisas desse tipo. Uma entidade de trabalhadores também, sindicato de trabalhadores, muitas vezes faz também esses treinamentos de CIPA, ou por um profissional contratado, uma empresa contratada e que possui os conhecimentos sobre os temas, né? Então também faz parte, digamos assim, desse treinamento, buscar alguém que tenha competência
para ministrar esse treinamento, já que ele é muito importante. A CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quanto à entidade ou profissional que ministra, né, constando sua manifestação em ata. E quando comprovada a não observância ou disposto naqueles itens lá, né, que foram ditos aí que devem ser ministrados, tá, a unidade regional do Ministério do Trabalho poderá determinar a complementação ou a realização de outro curso. Né? Isso no prazo máximo de 30 dias, quando há uma denúncia de que o treinamento que foi dado foi um treinamento que realmente não trouxe a aprovação dos membros da CIPA, por exemplo. Né? O custo baratinho de um treinamento mal feito, né, pode daqui a pouco render essa reclamação lá para o Ministério do Trabalho. Muito bem, vamos falar então de processo eleitoral. Tá? Bom, o processo eleitoral ele é importante porque ele deve acontecer sempre, né, no finalzinho quase aí do mandato que está em voga, né? Então compete ao empregador convocar eleições para a escolha dos representantes empregados da CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato. Então se o término do mandato vai lá terminar no dia 12 de dezembro, eu tenho que antecipar em 60 dias isso para fazer a convocação para a nova eleição. Tá? E comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato. Eu também tenho que avisar o sindicato da categoria que vai acontecer um processo eleitoral de CIPA lá na minha empresa. Bom, o presidente e o vice constituirão dentro de seus membros, né, num prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato, a comissão eleitoral. Foi aquilo que nós comentamos quando falamos das atribuições do presidente e do vice. Eles têm que formar essa comissão eleitoral, né? Achar os membros que de repente sejam pessoas que tenham um certo conhecimento, que tenham uma certa responsabilidade, né, e que saibam fazer também esse processo eleitoral. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa. É a primeira comissão, né? Depois as outras já seriam, digamos, constituídas pela própria CIPA, que está em mandato lá, né, vai se preparando. Mas num primeiro momento, que vai ainda ter uma CIPA, né, a própria empresa, o próprio empregador, o pessoal de segurança do trabalho, por exemplo, né, pode formar essa comissão. Né, ok? Isso aqui é importante também, havendo participação inferior a 50% dos empregados, tá, numa eleição dessas, não vai acontecer a apuração e a comissão eleitoral deverá organizar uma outra votação no prazo máximo de 10 dias. Por isso que é importante, a cada processo eleitoral, conclamar o pessoal, conscientizar para que participem, né? Já que não é obrigatória a votação, a participação na eleição, mas pelo menos tenham, né, uns 60%, 70%, até 80% dos funcionários envolvidos nesse processo eleitoral, para que não aconteça isso de ter que refazer todo o processo de novo. Outra coisa sobre denúncias, por exemplo. Né? As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade do Ministério até 30 dias após a data da posse. Nós temos aí a possibilidade, por exemplo, de denunciar um processo eleitoral que foi fraudado, por exemplo, dentro da eleição da CIPA. Tá? E basta que a gente faça lá, né, uma denúncia para o Ministério, faça um protocolo disso até 30 dias após a data da posse. Confirmadas, né, no próximo lâmina aí, confirmadas as irregularidades no processo eleitoral, a unidade do Ministério pode determinar a correção ou a anulação. A correção é a contagem errada de voto, coisa assim, ou anular totalmente o processo eleitoral quando sentir que há, né, algum tipo de fraude aí no meio dessa eleição. Em caso de anulação, a empresa convocará nova eleição no prazo de 5 dias a contar da data da ciência. Né? Então, também, né, é desgastante isso. Né? Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, até que se complemente o processo eleitoral novamente. Então, muito bem, na próxima lâmina eu estou mostrando aí um organograma para a gente ter uma ideia, né, de como é que acontece todo esse processo aí, anual, né, de renovação da CIPA. Vejam lá, nós temos 60 dias a uma convocação para a eleição, né, comunicação ao sindicato da categoria também, né, antes da posse ou do término do mandato. 55 dias o presidente e o vice indicam a comissão. 45 dias começa o registro dos candidatos, porque tem um prazo, pelo menos aí de uns 15 dias, né, para realmente a gente ter uma participação efusiva do pessoal. Eu faço 30 dias antes, um mês antes, né, do terminar o mandato, aquele que está em voga ali, né, e faço a eleição para que eu tenha tempo nesses 30 dias, nesse um mês também, de fazer o treinamento da CIPA, antes da posse.
Tá ok? Então esse normalmente é o organograma que se obedece a cada final de mandato aí. Vamos falar alguma coisa a respeito da eleição, só para a gente ter ideia, né? Alguns detalhes. A eleição tem inscrição e a eleição é individual, tá? Não existe nada de chapa, muitas vezes eu vejo o pessoal comentar, mas tem chapa na CIPA? Não, não tem chapa. Né? As inscrições e a eleição são individual, se vota em pessoas, não se vota em chapas, nem partidos, não existe nada disso. A liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, né? Desde do porteiro, desde do faxineiro até o gerente, todo mundo pode participar. Fornecimento de comprovante, isso é muito importante. A cada inscrição que é feita, a gente fornece um documento dizendo que a pessoa se inscreveu, porque a partir dali, como inscrito para a eleição, ele já está, digamos assim, coberto pela estabilidade de emprego. Por isso que quando a gente fala assim, onde começa a estabilidade de emprego do membro da CIPA, começa na inscrição. Tá? Garantia de emprego para todos inscritos até a eleição, pelo menos, tá? Se ele perder a eleição, é claro que já fica descoberto em relação à estabilidade. Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados. Então, se é uma empresa que tem um turno, né, vai ter que passar, todo mundo pelo menos tem a possibilidade de votar. Se é uma empresa com 3 turnos, vai ter que rodar essa urna, né, os 3 turnos, tá? Então eu tenho que dar possibilidade também para o pessoal do terceiro turno, né, votar, tá, e participar desse processo todo. Com relação ao voto, ele é secreto, como acontece com as eleições normais que a gente participa aí, né, a cada 4 anos, voto secreto. A apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representantes do empregador e dos empregados, e aí essa própria comissão eleitoral pode, no momento de fazer essa apuração, né, chamar representantes ali para acompanhar e verificar se a contagem está correta. Faculdade de eleição por meios eletrônicos, quando a empresa muitas vezes tem milhares de funcionários, né, há a possibilidade hoje de se fazer de uma forma eletrônica também isso. A guarda desses documentos, tá, os votos, as atas, tá, o controle, a contagem, guardados pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Características ainda assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados, né? Nesse caso aí os candidatos representantes dos empregados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, né? Possibilitando depois eu puxar para cima esses nomes que vão pegar a vacância dos suplentes. Contratantes e contratadas. Um último item da norma diz que as empreiteiras e empresas prestadoras de serviço consideram-se estabelecimento para esta NR o local em que seus empregados estiverem exercendo as atividades. Então, eu vou, né, digamos assim, estabelecer uma CIPA de uma empresa empreiteira, não lá na sede da empreiteira, mas sim lá onde o pessoal desenvolve seus trabalhos. Dentro daquela empresa, a CIPA vai ter que atuar lá onde o terceiro, onde essa terceirizada está realizando suas atividades. Diz a norma ainda que 2 ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a CIPA ou designada da empresa contratante deverá, em conjunto com as contratadas, né, definir mecanismos de integração e de participação para que todos saibam o que está acontecendo, saibam dos riscos, das medidas de proteção e tudo mais. Ainda sobre contratantes e contratados, a contratante e as contratadas que atuem no mesmo estabelecimento deverão implementar de forma integrada medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, ou seja, trabalhar em conjunto também, né, essas contratantes e contratadas num mesmo estabelecimento. A empresa contratante adotará medidas necessárias para que as contratadas recebam as informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho e as medidas de proteção. Então é isso que a gente está falando, né? É trabalhar de forma integrada mesmo, né? A empresa contratante adotará as providências necessárias para acompanhar o cumprimento pelas empresas contratadas que atuam no seu estabelecimento das medidas de segurança e saúde no trabalho. Então é isso, né? Além de, digamos, integrar tudo isso, né, também fiscalizar, né, para ver se realmente estão cumprindo aquilo que é posto, né, que é exigido pelas empresas contratantes. Tá ok? Muito bem, essa aí então foi a nossa videoaula, né, as 4 partes da nossa videoaula sobre NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidente.
Espero que com esse conhecimento vocês tenham pelo menos a noção de como funciona essa norma, né? Eu disse inicialmente que isso aqui não era um curso de formação de membros da CIPA, que é diferente, porque são 20 horas, né? Com outros assuntos, temas inclusive comentamos aqui, tá? Mas sim, essa videoaula, ela traz, digamos assim, de uma forma geral, expõe como está organizada a NR5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a norma regulamentadora. Tá ok? Muito obrigado e até uma próxima vez.